Cego burro da gota nunca percebe que eu dou o troco errado pra ele. Ele enganava seu cliente cego dando troco errado, mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. Araçatuba. Uma cidade pequena onde as ruas parecem conhecer cada habitante pelo nome. Onde o comércio de rua é a veia que alimenta a sobrevivência de centenas de famílias. Era ali, numa rua lateral do centro, que funcionava a mercearia de Valdecir, um homem de 57 anos cujas mãos carregavam histórias que ele nunca contava em voz alta. A loja não era grande. As prateleiras de madeira eram desgastadas, marcadas pelo tempo e pelas mãos que procuravam produtos ali. O piso de cimento tinha rachaduras que pareciam mapas de uma vida toda de trabalho. O letreiro da frente faltavam letras, Mary Irade Valdecir, mas os clientes sabiam ler entre as falhas. Haviam décadas que aquele pequeno comércio era ponto de passagem, lugar de confiança, local onde as mães da vizinhança iam comprar o feijão caro e o leite que precisavam dilatar até o máximo. Valdecir não havia nascido desonesto. Aquela era a parte que doía saber. Ele havia nascido pobre, sim, mas também havia nascido trabalhador. Sua mãe lavava roupa em casarões de família rica, e seu pai capinava jardins com aquelas mãos que um dia se tornariam as mãos de Valdecir, calejadas, fortes, honestas. Seu pai morrera jovem, ainda com os dentes de ouro que havia economizado para comprar, deixando para o filho heranças invisíveis, dignidade, cuidado, a instrução de nunca roubar nem do rico nem do pobre. Mas os anos fizeram seu trabalho lento e envenenado. Anos de acordar cedo, anos de ver gente mais desonesta ficar rica enquanto ele permanecia no mesmo lugar. Anos de sentir a injustiça do mundo como se fosse uma roupa muito apertada que não conseguisse tirar. Lentamente, sem que pudesse apontar exatamente quando começou, Valdecir havia transformado aquele sentimento de exploração em algo ainda mais perigoso, a crença de que o mundo lhe devia algo. A mercearia era próspera o suficiente. Valdecir tinha seu conforto, uma casa pequena perto da loja, comida na mesa, roupa no corpo. Mas suficiente havia deixado de ser suficiente. Agora ele queria riqueza. Queria luxo. Queria aquilo que seus vizinhos mais abastados tinham. E, secretamente, o que mais queria era vingança contra a vida por haver o mantido pobre por tanto tempo. Foi numa terça-feira, no meio de tarde morno onde o calor preguiçoso entrava pela porta da loja, que tudo começou de verdade. Uma cliente que Valdecir conhecia há anos, Dona Amélia, entrou na loja com sua bengala branca e aquele caminhar cuidadoso de quem vê o mundo através da escuridão. Ela era cega. Havia perdido a visão em um acidente de trabalho, muitos anos atrás. Era uma mulher de 62 anos, com cabelo branco amarrado num coque apertado, sempre elegante mesmo na sua pobreza. Valdecir a saudou, como sempre fazia. Boa tarde, Dona Amélia. Tudo bem com a senhora? Tudo certo, Valdecir. Vim buscar os ingredientes de sempre. Café, farinha, açúcar. Os netos tão com fome. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Dona Amélia confiava em Valdecir. Todas as pessoas cegas da vizinhança confiavam. Porque como poderiam desconfiar? Como reclamariam? Não podiam contar o dinheiro na palma da mão. Não podiam ler os preços nas etiquetas. Podiam apenas confiar, naquela confiança absoluta que vem de quem não tem escolha e precisa acreditar na honra humana. Naquele dia, quando Dona Amélia lhe entregou uma nota de R$ 20 para comprar pequenas coisas, Valdecir recebeu de volta um impulso que havia estado dormindo em seu peito. Seus dedos, traindo toda a educação que sua mãe lhe havia dado, contaram R$ 3 de troco e os entregaram para as mãos abertas de Dona Amélia. Deveriam ter sido 5. Aqui está o troco, dona. Ela contou com os dedos, confiada. R$ 3. Colocou na bolsa de plástico gasto. Agradeceu e saiu, batendo levemente a bengala no chão, encontrando seu caminho de volta para casa. Valdecir permaneceu atrás do balcão, observando-a sair. Naquele silêncio da loja vazia, ele sentiu algo estranho. Não era remorso, não ainda. Era algo mais perigoso, a descoberta de uma possibilidade. Uma brecha pequena e invisível no tecido da lei. Uma certeza de que aqueles R$ 2 haviam fiado para ele sem consequências aparentes. Os dedos de Valdecir tremeram um pouco enquanto ele guardava o dinheiro. E naquele pequeno tremor, uma alma começava a cair, sem que ele mesmo compreendesse o tamanho do precipício. As semanas que se seguiram foram como observar uma planta venenosa crescer no próprio coração. Não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu lentamente, em pequenos gestos, em pequenas desonestidades que pareciam minúsculas demais para contar.
R$ 1 a menos aqui. 50 centavos ali. Uma embalagem de café que deveria ser peso integral e era misturado com pó de casca. Um preço para cego. Sempre um preço para cego, que nunca era claramente pronunciado, que desaparecia nas sombras de uma conversa rápida. Os lucros de Valdecir começaram a crescer. Aquele número na caixa registradora, que antes dormia no mesmo padrão de sempre, começou a mexer para o alto, de forma lenta mas visível. Mas as noites de Valdecir começaram a desaparecer. Ele acordava 3 da manhã com o coração acelerado. Deitado em sua cama, com os lençóis já molhados de suor, ele ouvia sons que não existiam. Vozes de clientes cegos, sons de bengalas batendo no chão, risos que pareciam vir de pessoas se movimentando nas sombras de seu quarto. Acordava com esses sons e permanecia acordado, observando o teto, contando as respirações, tentando contar-se uma história que tornasse tudo normal. Durante o dia, porém, Valdecir funcionava. Sorria. Conversava. Operava a mercearia com a mesma precisão de sempre. Ninguém suspeitava. Ninguém via nada errado. Porque não havia nada errado, aparentemente. Apenas um homem vendendo produtos que seus clientes pagavam por. Dona Amélia continuava visitando a mercearia 2 vezes por semana. Terças e sextas. Sempre à mesma hora. Sempre comprando os mesmos ingredientes para fazer os bolinhos que ela vendia na rua. Aqueles bolinhos de chuva, de milho, de queijo, que alimentavam seus 2 netos órfãos. Um menino de 10 anos. Uma menina de 8. Ambos criados por ela, uma vovó que já havia perdido tudo que era possível perder, exceto a fé. Mas o dinheiro de Dona Amélia não esticava mais como antes. Seus netos começaram a faltar à escola. Não por preguiça, por falta de uniforme, por falta de dinheiro para o material escolar. Vizinhos começaram a notar que a vovó e seus netos estavam mais magros. Havia dias em que ela saía de casa sem seu café matinal. Havia noites em que seus netos dormiam em um chão de laje, sem colchão, porque Dona Amélia havia gasto cada centavo em feijão, arroz e leite, a mesma quantidade de ingredientes, mas com preço cada vez mais alto na mercearia de Valdecir. Porque Valdecir havia escalado. Não havia mais apenas R$ 1 de menos. Agora haviam produtos vencidos sendo vendidos para cegos como se fossem frescos. Embalagens que Valdecir reencheia com areia. 2 quilos de feijão que pesava 2,5 kg, só que metade era areia fina misturada. Preços que nunca deixava claros. Uma voz rápida que pronunciava os números de forma confusa, propositalmente entrecortada, para que mesmo uma pessoa vidência não conseguisse acompanhar. Uma tarde, Dona Amélia chegou à loja trazendo um pacote de leite que havia comprado no dia anterior. Valdecir, disse ela com voz triste mas educada, eu acho que esse leite venceu. Meus netos ficaram com o estômago ruim ontem à noite. Pior que já ficaram. Valdecir recebeu o pacote, o cheirou, sim, estava bem vencido, e simplesmente o devolveu o dinheiro, sem pedir desculpas. Deve ter sido coisa de vocês. Leite aqui sai fresco todos os dias. Dona Amélia saiu em silêncio, mas suas mãos, que seguravam a bengala, tremiam de humilhação. A comunidade ao redor começava a sussurrar. Havia rumores de que Valdecir batia em clientes que o desrespeitavam. Histórias nunca confirmadas, mas o suficiente para que as pessoas tivessem cuidado, mantivessem distância ou simplesmente aceitassem as coisas como estavam. Porque reclamar de um homem perigoso é coisa de gente que tem privilégio. Gente pobre aprende cedo que reclama baixo, se é que reclama. A comunidade sussurrava sobre seus lucros crescentes, sobre como sua loja prosperia enquanto os pobres ao redor definham. Alguns padres visitavam raramente a loja de Valdecir, e ele sempre colocava dinheiro generosamente na caixa das missas. Muitas notas, sempre bem dobradas, sempre visíveis, como se estivesse pagando pela absolvição antecipada de pecados que cometia diariamente. O padre o abençoava. A igreja recebia. O silêncio era mantido. Valdecir começava a notar mudanças em si mesmo. Profundas. Perturbadoras. Seus olhos evitavam o espelho. Quando via seu rosto acidentalmente, refletido na vidraça da loja, numa xícara de água, no rosto de alguém que observava, rapidamente desviava. Havia algo ali que não queria encontrar. Acordava frequentemente com pesadelos onde ouvia risadas. Não eram risadas normais. Eram sons distorcidos, quase animalescos, de pessoas se movimentando nas sombras do seu quarto. Cegos que dançavam. Cegos que tocavam seu rosto com dedos frios. Cegos que sussurravam seu nome. Sua filha, que morava na capital,
trabalhava como enfermeira, havia construído uma vida distante das coisas pequenas de Araçatuba. Um dia soube a verdade. Um cliente cego havia confessado à igreja sobre como Valdecir o enganava sistematicamente. A confissão havia vazado. A filha havia ouvido. Ela não visitava mais seu pai. Quando Valdecir ligava, ela não atendia. Quando ele entrava em contato através de mensagens, recebia respostas curtas, frias, de alguém que estava cortando um laço que não aguentava mais carregar o peso. Mas Valdecir não se arrependia. Por quê? E essa era a parte mais escura. Arrependimento era sinal de fraqueza. E fraqueza era luxo que ele não podia se permitir. Havia gasto muitos anos sendo fraco, sendo pobre, sendo invisível. Agora que havia encontrado uma forma de vencer, uma forma de crescer, uma forma de deixar de ser pisoteado pela vida, ele não voltaria atrás. Então endureceu ainda mais o coração. Como quem aperta um punho até as unhas deixarem marcas profundas na própria palma. Como quem se recusa a sentir, porque sentir dói demais. E no silêncio dessa endurecida, Valdecir não sabia que havia um coração que ainda rezava por ele. Um coração que, mesmo sendo vítima, ainda acreditava na possibilidade de salvação. Um coração que estava prestes a mover os céus. Uma noite de quarta-feira, quando a cidade inteira parecia estar adormecida, Dona Amélia sentou-se em sua pequena sala. O chão era de terra batida, coberto apenas com um lençol rasgado que fazia às vezes de tapete. A luz era fraca, uma lâmpada velha que piscava, alimentada por aquela energia que custa caro aos pobres. E naquele canto, seus 2 netos dormiam. Dormiam no chão, sobre papelões, aqueles papelões que ela coletava nas ruas, próximo ao mercadão, e levava para casa, dobrando com as mãos para virar cama. Seus netos dormiam sem colchão. Aquela noite específica, eles dormiam também sem comida suficiente naquele dia. Dona Amélia havia feito um caldo com água morna, sal e algumas folhas de cebolinha que cresciam em um vaso quebrado na janela. Chamava de sopa. Seus netos chamavam de sopa também, e comiam em silêncio, sem reclamar, porque nunca haviam conhecido outra coisa. As mãos de Dona Amélia tremiam enquanto ela permanecia sentada no único banquinho da sala. Não tremiam de frio. A noite era morna. Tremiam de desespero. Daquele tipo de desespero que vem quando você percebe que está caindo e não há ninguém para segurá-la. Que vem quando você descobre que a confiança que você tinha em alguém, que você havia colocado como um pedaço da sua fé, havia sido uma ilusão toda essa vez. Ela havia confiado em Valdecir. Durante anos. Ela havia rezado para que um comerciante cristão, um homem que frequentava a mesma igreja que ela, que tinha nome respeitado na comunidade, a tratasse com dignidade. E havia sido traída. Traída de forma tão sistemática, tão planejada, que ela estava começando a questionar se havia algo de errado com ela mesma. Se era culpa sua por ser cega. Se era culpa sua por ser pobre. Se era culpa sua por precisar de ajuda. Os olhos cegos de Dona Amélia, aqueles olhos que não enxergavam cor, nem forma, nem luz, começaram a chorar. As lágrimas caíram quentes em suas mãos. Naquele canto escuro de sua casa pequena, ajoelhada em seu chão de terra, Dona Amélia rezou. Mas não rezou pela justiça. Não pediu vingança. Não pediu que Valdecir sofresse ou que fosse punido. Rezou pela salvação da alma dele. Mãe Maria, sussurrou com voz que roçava o choro, aquele choro que é quase um grito sem som. Eu não tenho nada para oferecer além disso, minha fé. Eu tenho 2 netos. Eu tenho esse corpo velho. Eu tenho essas mãos que trabalham todos os dias. Mas você sabe que o que eu tenho mesmo é fé. E venho aqui, nessa noite, pedir que você me ajude. Não me ajude a vingar. Não me ajude a ficar rica. Que você ajude aquele homem, Valdecir, antes que ele se perca completamente. Ela fez uma pausa. A respiração dela era irregular, entrecortada. Eu não odeio ele. Eu queria odiar. Seria mais fácil. Mas não consigo. Porque ele era honesto uma vez. Eu lembro. Eu lembro do homem que ele era. E agora está virado para o lado errado, e ninguém está tentando trazê-lo de volta. Então peço com o coração que ainda acredita, que você toque nele. Que você mostre para ele quem ele virou. Que você o salve antes que seja tarde demais. A voz dela falhou. Que ele veja a verdade. Que ele compreenda que roubar de um cego é roubar de Jesus que ficou cego pela nossa salvação. Por favor, mãe. Por favor, toca nele antes que ele se perca completamente. E então Dona Amélia chorou. Chorou de forma que seus netos acordaram, assustados, e se aproximaram dela,
envolvendo seu corpo pequeno com aqueles braços pequenos ainda mais, tentando protegê-la de uma dor que eles não conseguiam entender completamente, mas sentiam na profundidade de seus ossos infantis. Ela os abraçou forte. Tá tudo bem, meus filhos. Vó tá bem. Vó só tá rezando. Mas não estava tudo bem. Havia 2 semanas que Dona Amélia havia constatado uma tosse persistente em seu peito. Uma tosse que a acordava à noite. Uma tosse que a deixava fraca pela manhã. Ela não havia contado para ninguém, nem para seus netos, nem para o padre. Porque gasto com médico era gasto que não tinha. Porque doença de pobre é luxo que pobre não consegue cuidar direito. Aquela madrugada, enquanto chorava pedindo pela salvação de Valdecir, havia algo que Dona Amélia não sabia ainda. Que sua oração, aquele choro sincero, aquele amor verdadeiro que perdoava mesmo enquanto sofria, havia aberto uma porta. Uma porta que nenhuma escuridão poderia manter trancada. Porque naquela mesma madrugada, nos céus que observam cada suspiro de cada coração humano, a Virgem Maria ouviu. Não ouviu apenas o som das palavras. Ouviu o vibrato. Ouviu o timbre de um amor que havia aprendido a perdoar. Um amor que não pedia vingança, mas salvação. Um amor que oferecia misericórdia para quem a explorava. E a Virgem Maria, ela que é mãe de todos aqueles que sofrem, ela que conhece cada lágrima derramada em silêncio, ela que é consoladora dos aflitos, decidiu intervir. Porque aquele coração de mãe havia aberto uma porta que nenhuma escuridão poderia manter trancada. E os céus se mexeram. Valdecir dormia em sua cama morna quando acordou sufocado. Mas o sufoco não vinha de seu corpo, vinha de sua alma. Era aquela sensação de estar se afogando enquanto está deitado em lençóis, aquela pressão nos pulmões que aparece sem motivo físico, sem falta de ar de verdade, apenas a sensação de estar morrendo lentamente de dentro para fora. Seus olhos se abriram no escuro. A casa estava silenciosa. O relógio da parede marcava 13h42 da manhã. Naquela hora em que a cidade dorme e nem os cães latem. Naquela hora que é a mais assombrada da noite, quando o mundo inteiro parece estar em outro lugar, em outra dimensão, e você está sozinho com seus pensamentos. Valdecir respirava pesadamente, tentando recuperar o controle. E foi quando viu, ao pé de sua cama, resplandecente em uma luz que não vinha de lugar algum, não da janela, não da rua, não de nenhuma fonte física que ele pudesse explicar, havia uma figura. Uma presença. A luz era azul. Um azul que parecia atravessar as próprias paredes do quarto, que parecia criar sua própria dimensão dentro daquela escuridão. E naquela luz, de pé, em seu manto azul cintilante, estava a Virgem Maria. Valdecir tentou se mover. Seu corpo não obedecia. Havia um peso sobre ele, não um peso físico, mas uma imobilidade absoluta, como se cada fibra de seu corpo estivesse sendo mantida em seu lugar por algo que era ao mesmo tempo amoroso e irrevogável. Apenas seus olhos podiam se mexer, e estavam presos nos olhos de Maria. Olhos que conheciam cada gesto que ele havia feito, cada mentira que havia contado, cada momento em que havia escolhido a ganância sobre a humanidade. Olhos que viam tudo, não com condenação, mas com uma tristeza profunda. A tristeza de quem vê um filho sua própria perdição e não consegue fazer nada além de oferecer a oportunidade de mudança. A expressão de Maria era compaixão absoluta. Seu rosto era jovem e antigo ao mesmo tempo. Tinha a face de uma mulher que transcendia a idade, que era simultânea a todas as idades e nenhuma idade. Seus cabelos caíam sobre os ombros, cobertos pelo manto azul. E havia em sua presença algo que não era apenas beleza, era verdade. Era a verdade tornada visível. Valdecir, disse Maria. E seu nome, pronunciado com aquela voz celestial, uma voz que era simultaneamente branda e inescapável, ecoou em cada parte de seu ser. Ecoou não apenas nos ouvidos dele, mas dentro de sua própria alma, ressoando em cavernas internas que ele nem sabia que existiam. Você vendeu sua alma por moedas que não pode levar com você. Você roubou de meus filhos mais vulneráveis. Aqueles que confiaram em você como em um irmão. Valdecir tentou falar. Sua boca não se movia. Apenas seus olhos continuavam presos nos olhos de Maria, e aquele contato era suficiente para que ele sentisse cada palavra como um peso real, concreto, impossível de negar. Eu venho porque uma mulher cega rezou por você, continuou Maria, e havia na sua voz uma gentileza que quase o dilacerava. Rezou pedindo sua salvação. Mesmo enquanto você a explorava, ela rezava pela sua alma. E eu honro aquele amor que perdoa mesmo quando é ferido. É por isso que estou aqui. O silêncio que se seguiu parecia durar horas. Agora, disse Maria, estendendo uma mão que resplandecia com aquela luz azul,
Você verá o que ela pediu que você compreendesse. Você verá aquilo que esperou que você enxergasse, mesmo na sua escuridão. Os dedos da Virgem Maria se aproximaram da testa de Valdecir. E tudo mudou. Quando o dedo da Virgem tocou a testa de Valdecir, foi como se o mundo inteiro desaparecesse e reaparecesse de forma diferente. Como se alguém tivesse aberto uma porta em sua mente que ele nem sabia que existia. As visões começaram, não como um filme que ele assistisse, mas como uma memória que ele estivesse vivendo novamente, com toda a emoção, toda a sensação, toda a verdade que havia tentado enterrar. A primeira visão o levou de volta. Ele estava em uma rua de terra de Araçatuba que não existia mais. Estava em 1967. Ele era uma criança, 7 anos de idade, com os pés descalços na poeira. Seu pai estava ao seu lado. Um homem moreno, forte, com aquelas mãos que um dia se tornariam as mãos de Valdecir. Seu pai capinava um jardim de uma casa grande, enquanto Valdecir permanecia sentado na sombra, observando. Seu pai virou para ele e disse, e Valdecir escutava agora como se fosse a primeira vez, com cada palavra penetrando como agulha em carne viva. Filho, você vê esse dinheiro que eu ganho todo dia? Esse dinheiro vem da honra. Vem de um dia trabalhado honestamente. E quando a gente rouba de alguém, mesmo que seja de alguém que não tem nada, a gente rouba de si mesmo. A gente mata uma parte da gente que nunca volta. Você entende? Valdecir, criança, havia respondido, sim, pai. E seu pai havia continuado, a gente vai ser pobre, talvez. A gente vai passar fome, talvez. Mas a gente não vai ser ladrão. Porque ladrão é o único roubo que não se paga com dinheiro, se paga com a alma. A visão desapareceu. Valdecir estava de volta ao seu quarto escuro, mas agora via tudo com clareza. Cada palavra de seu pai ressurgia, e com ela, a lembrança de quem ele havia sido criança. De quem ele deveria ter se tornado. E viu, com uma clareza dolorosa, o momento exato em que havia escolhido ignorar aquela herança. Havia sido em uma noite, quando tinha 23 anos. Quando um cliente havia se recusado a pagar por um pedido dizendo que não tinha dinheiro, e Valdecir havia visto sua mãe chorar porque não havia comida naquele dia. E Valdecir havia pensado, nunca mais vou passar por isso. E a partir daquele pensamento, aquela semente de ganância havia nascido em seu peito como erva daninha maldita, crescendo lentamente, enraizando-se, absorvendo toda a água da inocência que ainda havia nele. A segunda visão mudou de repente. Agora era o presente. Agora ele estava em sua mercearia, mas via tudo de forma diferente, como se os olhos da Virgem Maria fossem seus olhos. Via Dona Amélia entrando, não apenas vendo-a, mas sentindo o que ela sentia. Sentindo o medo dela ao entrar. O medo de ser enganada novamente, mas também o medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de seus netos passarem fome. E viu-se a si mesmo, Valdecir, através dos olhos dela. Viu seu próprio rosto endurecido, seu sorriso falso, seus dedos contando moedas com aquele cuidado calculado. E ouviu, como se fosse pela primeira vez, a voz de Dona Amélia que perguntava, quanto deu, meu filho? E ouviu sua própria resposta, rápida, confusa, propositalmente legível, 2,50. Quando eram R$3,20. E viu os olhos cegos de Dona Amélia, tentando encontrar sentido naqueles números que não faziam sentido, tentando acreditar que ela havia entendido errado, porque era mais fácil acreditar que havia cometido um erro do que acreditar que estava sendo roubada. A visão continuou. Viu Dona Amélia em sua casa. Viu seus netos dormindo com fome. Viu ela tentando esticar aquele dinheiro que havia sido roubado dela, em comida que não era suficiente. Viu a tosse começar no peito dela. Viu o emagrecimento. Viu a luta silenciosa de uma avó tentando impedir que seus netos se tornassem órfãos 2 vezes. E Valdecir sentia tudo. Sentia a fome dos netos como se fosse sua fome. Sentia a humilhação de Dona Amélia como se fosse sua humilhação. E a dor era física, era concreta, era impossível de ignorar. A terceira visão foi a pior. Subitamente, Valdecir estava 10 anos no futuro. Estava em um quarto de hospital. Seu quarto. Seu leito de morte. Ele tinha 67 anos e estava sozinho. Completamente sozinho. Sua filha havia cortado o contato completamente. Não havia visitado em uma década. Seus netos, os netos que ele nunca havia tido porque havia escolhido a ganância, não existiam. Sua ex-mulher havia o deixado anos atrás, cansada de sua dureza, cansada de sua avareza que se cobria de ressentimento. Ele tinha dinheiro. Aquele dinheiro que havia roubado,
que havia guardado, que havia acumulado com cada centavo desonesto, estava em uma conta de banco que seria deixada para o governo, porque não havia ninguém para deixar. E no silêncio daquele quarto de hospital, Valdecir sentia algo que era pior que a morte. Era o arrependimento absoluto. Era a compreensão infinita de que havia desperdiçado uma vida inteira roubando de quem não tinha nada. Que havia se tornado milionário em dinheiro e pobreza absoluta em felicidade. A visão mudou novamente. Agora ele não estava em seu corpo. Estava observando de fora. E via sua morte acontecer. Não era dramática. Não havia sofrimento físico. Era apenas um apagamento. Um corpo que parava de respirar. Uma vida que terminava. E então vinha a eternidade. Não era o inferno como ele havia imaginado quando criança. Não havia fogo. Não havia demônios. Era algo muito pior. Era a compreensão infinita de cada real que havia roubado. Era o peso absoluto de cada mentira. Era conhecer, eternamente, cada oportunidade que havia desperdiçado de ser feliz. Cada momento em que poderia ter abraçado sua filha e não abraçou. Cada momento em que poderia ter ajudado Dona Amélia e havia escolhido roubá-la. E aquele conhecimento, aquele arrependimento infinito, era um peso que não tinha fim. Valdecir acordou gritando. Não eram gritos de homem adulto, eram sons animais, primitivos, de alguém que finalmente estava reconhecendo o abismo de sua própria alma. O quarto estava em completa escuridão novamente. A luz azul havia desaparecido. A Virgem Maria havia desaparecido. Mas aquilo que ela havia mostrado, aquilo não havia desaparecido. Permanecia nele como uma queimadura espiritual. Saiu da cama ainda de pijama, respirando pesadamente, seu coração acelerado como o coração de um animal acuado. Sua pele estava coberta de suor. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de choque absoluto. Permaneceu em pé no escuro de seu quarto durante um tempo que não sabia medir. 5 minutos. 1 hora. O tempo havia perdido sentido. Apenas havia o vazio. Apenas havia o silêncio. E naquele silêncio, Valdecir fez algo que não havia feito em décadas. Chorou. Chorou como criança que finalmente admite sua culpa. Chorou com um som que era quase um uivo. Um som que vinha de um lugar tão profundo que ele nem sabia que possuía. Meu Deus! Sussurrou. Meu Deus! O que eu fiz? Permaneceu ali, em pé, permitindo que as lágrimas caíssem sobre seu corpo, permitindo que o remorso consumisse completamente. Porque agora compreendi. Agora compreendeu que não havia forma de consertar aquilo. Havia perdido uma vida inteira. Havia perdido sua filha. Havia perdido sua alma. E não havia quantidade de dinheiro que pudesse recuperar aquilo. Aquela noite foi a noite mais longa de sua vida. Quando o amanhecer começou a aparecer nas janelas, aquela luz cinzenta que precede o sol, Valdecir finalmente se movimentou. Seus passos eram lentos, como se estivesse caminhando através de um mundo novo que ainda não compreendia completamente. Foi até o quarto onde guardava seus cadernos de contabilidade. Aqueles cadernos que havia mantido ocultos. Aqueles cadernos que registravam cada transação com clientes cegos. Cada fraude. Cada mentira documentada. Com as mãos tremendo, Valdecir começou a calcular. Abriu o primeiro caderno. 1997 começava ali. Começava com aquele primeiro real roubado de Dona Amélia. E a partir daquele ponto, havia registros sistemáticos. Nomes. Datas. Quantias. Calculou. Depois abriu o segundo caderno. E o terceiro. E o quarto. Quando terminou, o sol já estava alto no céu. Valdecir permaneceu sentado à mesa com os cadernos abertos à sua frente, e aquele número escrito em uma folha de papel, com a caneta tremendo em sua mão. Havia roubado mais de 32 mil reais. 32 mil reais. Dinheiro que havia gasto em coisas que não lembrava mais. Em roupas que havia descartado. Em comidas que havia esquecido o gosto. Em distrações que haviam durado um dia. E aquele dinheiro havia sido a vida de Dona Amélia. Havia sido os estudos de seus netos. Havia sido a comida que faltava. Havia sido o uniforme que não havia. Havia sido a tosse no peito dela que podia se tornar pneumonia porque não havia dinheiro para médico. Valdecir permaneceu ali, imóvel, compreendendo finalmente o tamanho de sua própria destruição. Ao amanhecer do novo dia, quando o relógio marcou 7 da manhã, Valdecir fechou os cadernos. Olhou para suas mãos, aquelas mãos que havia herdado de seu pai, aquelas mãos que deveriam ter sido honestas, e compreendeu que precisava começar a reconstrução. Não sabia como. Não sabia por onde começar.
mas sabia que tinha que começar imediatamente. Porque cada minuto que passava sem consertar aquilo era cada minuto em que Dona Amélia permanecia sofrendo, em que seus netos permaneciam passando fome, em que sua filha permanecia sem seu pai. Aquela noite havia mudado tudo. As visões haviam mudado tudo. O toque da Virgem Maria em sua testa havia reescrito sua alma. E agora, na manhã seguinte, Valdecir tinha apenas uma certeza: ele precisava consertar o que havia quebrado. Custasse o que custasse. Valdecir não abriu a mercearia naquele dia. Pela primeira vez em 20 anos. Porque havia dias que não faltava, dias que não se permitia faltar, ele simplesmente fechou a porta, colocou um cartaz de fechado e permaneceu em seu quarto. Não comeu. Não bebeu água. Apenas permaneceu ali, nos cadernos de contabilidade abertos à sua frente, relendo aquilo que havia feito. Relendo os nomes. Relendo os números. Tocando cada página como se estivesse tocando feridas que ele próprio havia aberto. À noite, quando finalmente saiu do quarto, já havia tomado uma decisão. Abriu a caixa de ferro onde guardava o dinheiro. Aquele dinheiro que havia sido roubado. Colocou em uma sacola de pano, notas de 100, 50, 20. Os dedos dele tocavam aquele papel moeda como se fosse tóxico. Porque era. Era tóxico de verdade. Era dinheiro que havia custo uma vida humana para ser acumulado. Naquela madrugada, era de novo de madrugada, como se a escuridão fosse o único momento em que ele conseguisse se mover, em que conseguisse enfrentar aquilo que havia feito. Valdecir foi até a casa de Dona Amélia. Não estava planejado. Não havia aviso. Ele simplesmente caminhou pelas ruas escuras de Araçatuba, com a sacola de dinheiro na mão, o coração disparado, os dedos tremendo tão forte que quase deixou a sacola cair 2 vezes. A casa de Dona Amélia era escura. Todos dormiam. Mas Valdecir bateu a porta mesmo assim. Bateu com os dedos. Toque, toque, toque. Um som que não era insistente, mas era real. Era um som que esperava ser ignorado, mas também esperava que alguém acordasse. Ninguém respondeu. Ele esperou. 5 minutos. 10 minutos. E então ouviu passos. Lentos. Cansados. Os passos de alguém que havia sido acordado no meio da noite e ainda não compreendeu o que estava acontecendo. A porta se abriu apenas uma fresta. Uma mulher idosa, de cabelo despenteado, apareceu. Naquele escuro da madrugada, mesmo com seus olhos cegos, Dona Amélia reconheceu pela voz que saiu da escuridão. Dona Amélia, me perdoa. O rosto dela endureceu, porque Dona Amélia conhecia aquela voz. Conhecia aquele tom que havia roubado dela durante anos. E naquele momento, ao abrir a porta e encontrar Valdecir ali, naquela madrugada impossível, sua primeira reação foi medo. "O que você quer aqui?" perguntou, e sua voz era firme, defensiva. Valdecir permaneceu ali na escuridão, e as lágrimas começaram a cair. "Eu vim porque preciso pedir perdão. Preciso pedir perdão porque roubei de você. Roubei durante anos. Roubei o dinheiro de seus netos. Roubei a comida deles. Roubei de você quando você confiava em mim. E eu vim aqui para contar a verdade e para tentar consertar isso." Dona Amélia não respondeu imediatamente. Havia um silêncio entre eles que parecia durar horas. "Como eu sei que você está falando a verdade?" perguntou ela, e havia desconfiança em sua voz. Desconfiança que era completamente justificada. "Você não sabe", respondeu Valdecir. "Mas venho aqui mesmo assim. Porque tive uma visão. Tive uma aparição. E me foi mostrado tudo aquilo que eu fiz para você. Tudo aquilo que tomei que era seu. E venho aqui para devolver isso. Para começar a consertar." Ele estendeu a sacola. Dona Amélia a recebeu com as mãos tremendo, e ela também começou a chorar. Porque reconheceu aquele peso. Aquele peso que havia faltado em sua vida todo esse tempo. Abriu a sacola lentamente, e seus dedos cegos tocaram as notas. Contou. 32 mil reais. "Isso é tudo aquilo que eu roubei de você", disse Valdecir. "Tudo aquilo que pude contar e documentar. E venho aqui para oferecer mais. Venho aqui para oferecer minha mercearia. Você quer?" Dona Amélia permaneceu imóvel. Seus netos, que haviam acordado com barulho, apareceram na porta por trás dela. 2 crianças com os olhos cheios de sono, observando aquele homem que havia explorado sua avó durante tanto tempo. "Por que você está fazendo isso?" perguntou Dona Amélia. E Valdecir contou. Contou sobre a Virgem Maria. Contou sobre a luz azul. Contou sobre as visões.
Contou sobre o arrependimento que havia rasgado sua alma em pedaços. Contou tudo. E quando terminou, Dona Amélia permaneceu ali, em silêncio, e então, de forma lenta e cansada, estendeu a mão. Tocou o rosto de Valdecir. Seus dedos cegos traçaram as lágrimas que corriam em seu rosto. E compreendeu. Porque os dedos cegos sabem sentir verdade de forma que os olhos nunca saberiam. Entre, disse ela. Sente aqui. Vou fazer um café. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Valdecir. Não porque fosse fisicamente exaustivo, embora fosse. Era uma morte lenta. Uma morte de quem ele havia sido. Um apagamento sistemático de tudo aquilo que havia construído sobre a ganância. Valdecir transferiu a mercearia para Dona Amélia. Documentado legalmente. Oficialmente. Tudo em seu nome. Ela recusou no início. Não posso aceitar isso, é sua vida. Mas Valdecir insistiu com uma determinação que vinha de um lugar além da razão. Este é o único jeito de eu começar de novo. Sem isso pendurado em minha consciência. Sem essa mercearia me gritando todos os dias sobre o que fiz. Preciso deixar isso ir. Preciso deixar tudo ir. Então Dona Amélia aceitou. E Valdecir começou do zero. Absolutamente do zero. Encontrou emprego como operário em uma construção. Trabalho que deixava suas mãos ainda mais calejadas, ainda mais feridas, ainda mais cansadas. Trabalho que pagava pouco. Muito pouco. O suficiente para alugar um quarto pequeno, não muito diferente daquele em que Dona Amélia havia rezado por ele, em uma casa de cômodos perto da estação de trem. O quarto era úmido. Havia mofo nas paredes. À noite, ouvia-se os sons de outras vidas acontecendo nas paredes de papelão fino. Outras histórias. Outros sofrimentos. Outras batalhas humanas. E Valdecir estava em paz ali. Porque aquele sofrimento, aquela falta de conforto, aquela precariedade, era o seu penance. Era a sua oração contínua. Cada noite que dormia ali, endurecido pelo trabalho do dia, era um pequeno ato de humildade. Era um pequeno passo em direção à reconstrução de sua alma. Mas ainda havia algo que faltava. Seu salário, aquele salário pequeno, conquistado com o suor de um corpo que já não era jovem, era dividido em 3 partes. Uma parte era para pagar o aluguel daquele quarto miserável. Uma segunda parte era para comer arroz, feijão, pão duro, água. Comida simples. Comida que reparava que era comida de verdade apenas quando se tem fome de verdade. E a terceira parte, sempre a terceira parte, nunca falhando, era para Dona Amélia e seus netos. Não como esmola. Valdecir era claro sobre isso. Era como dívida. Era como reparação histórica sendo paga em pequenas parcelas. Era o pagamento contínuo de uma conta que havia levado anos para ser acumulada e levaria toda uma vida para ser quitada. Dona Amélia havia transformado a mercearia. Aquela loja que havia sido um lugar de exploração e mentira havia se tornado um lugar de verdade. De preço justo. De dignidade. Os pobres da região haviam percebido. Começaram a vir ali. Começaram a recomendar. E a mercearia de Dona Amélia, que havia sido mercearia de Valdecir, prosperou-se. Não ficar rica. Apenas prosperou-se. O suficiente para que seus netos voltassem à escola. O suficiente para que ela pudesse pagar um médico para aquela tosse. E sim, havia um médico. E o médico disse que não era pneumonia. Era apenas tosse de quem havia passado fome demais, trabalho demais. Mas estava começando a melhorar. Os netos de Dona Amélia, aquele menino de 10 anos e aquela menina de 8, começaram a voltar à vida. Voltaram à escola. Começaram a sorrir novamente. E naquele sorriso, Valdecir sentia o alívio de ter salvado, pelo menos, aquelas 2 crianças de seguirem pelo caminho que ele havia seguido. Mas ainda havia algo vazio. Aquela noite, Valdecir recebeu uma carta. Não sabia como havia chegado até ele. Talvez o padre da igreja houvesse ajudado. Talvez Dona Amélia tivesse encontrado a forma. A carta havia percorrido a capital. Havia chegado até suas mãos, naquele quarto úmido, na semana antes de seu 58º aniversário. A letra era de sua filha. Ela não havia perdoado completamente. Isso estava claro na forma como as palavras estavam dispostas, com cuidado, com cautela, mas com abertura. Com a possibilidade de que talvez, apenas talvez, pudesse haver um reconhecimento mútuo. Uma possibilidade de que o pai que ela havia conhecido, aquele homem honesto que vinha em sua mente quando ela era criança, talvez tivesse regressado. Papai. Estava escrito em tinta preta,
Recebi notícias sobre você. Sobre o que você fez. Sobre como você mudou. Tenho medo de acreditar. Mas vou vir em casa no próximo mês. Precisamos conversar. Sua filha, Ana. Valdecir permaneceu sentado no escuro de seu quarto, segurando aquela carta nas mãos, e chorou. Chorou de forma calma desta vez. Não de desespero. De esperança. De possibilidade. Porque ele havia compreendido que o maior roubo que havia cometido não havia sido roubar de Dona Amélia ou de seus netos. Havia sido roubar de sua filha os anos que poderiam ter sido passados juntos. Os abraços que não havia dado. As conversas que não havia tido. Os momentos que não havia vivido porque havia estado ocupado acumulando dinheiro que não podia levar consigo. E agora, graças à graça de um milagre, havia a possibilidade de recuperar, pelo menos, alguns desses momentos perdidos. 5 anos haviam passado. 5 anos desde aquela madrugada em que a Virgem Maria havia aparecido ao pé da cama de Valdecir. 5 anos desde que ele havia entregue tudo. 5 anos desde que havia começado do zero, naquele quarto úmido, naquele trabalho como operário, naquela vida que era pequena mas verdadeira. Araçatuba havia mudado também. Não fisicamente, as ruas continuavam as mesmas, o comércio continuava o mesmo, a pobreza continuava presente. Mas havia algo diferente no ar. Uma história que havia se espalhado pelas bocas das pessoas. Uma história que havia se tornado lenda viva. A história de Valdecir, o homem que havia roubado de cegos durante anos. O homem que havia sido visitado pela Virgem Maria. O homem que havia entregado tudo e recomeçado do nada. A história havia se espalhado, primeiro entre os clientes da antiga mercearia, depois entre os vizinhos, depois entre as igrejas e finalmente entre toda a cidade. Alguns acreditavam, outros não. Mas todos reconheciam uma coisa: Valdecir havia mudado. De forma concreta. De forma visível. De forma que não podia ser negada. Ele não trabalhava mais como operário. Havia conseguido um emprego melhor, porteiro de um hospital municipal. Não era emprego rico, mas era emprego digno. E era emprego que lhe permitia fazer aquilo que ele havia descoberto ser sua verdadeira vocação: ajudar. Todos os dias, Valdecir trabalhava no portão daquele hospital. Recebia pacientes. Ajudava idosos a entrarem. Ajudava cegos a se movimentarem pelos corredores. Ajudava deficientes a encontrarem o caminho. E cada ato de serviço, cada abraço oferecido, cada porta aberta, cada sorriso dado, era sua penance contínua. Era sua oração andante. Era sua forma de dizer me perdoa a cada pessoa que havia prejudicado. Dona Amélia havia prosperado. Sua mercearia era agora conhecida em toda a cidade como a Mercearia Honrada. As pessoas vinham de bairros distantes apenas para comprar ali, porque sabiam que os preços eram justos, que não havia engano, que havia dignidade naquele comércio. Dona Amélia havia contratado uma funcionária, uma mulher jovem que também era cega, e juntas trabalhavam, provando que confiança poderia ser reconstruída. Seus netos, aquele menino e aquela menina que haviam dormido com fome em papelões, agora estavam na adolescência. O menino tinha 15 anos e estudava para ser técnico em informática. A menina tinha 13 e queria ser professora. Ambos tinham uniformes. Ambos tinham livros. Ambos tinham esperança nos olhos. Aquela esperança que só vem quando alguém acredita que o futuro pode ser diferente do passado. E tinham algo mais. Tinham histórias para contar. Histórias de como sua avó havia rezado por um homem que a explorava. Histórias de como aquele homem havia mudado. Histórias de como a fé, aquela fé pequena, aquela fé que parecia inútil no escuro da madrugada, havia movido montanhas. A filha de Valdecir havia voltado. Não imediatamente. Não de forma fácil. Mas havia voltado. Aquela primeira visita, 1 ano após a carta, havia sido tensa. Havia sido silenciosa. Havia sido cheia de lágrimas e palavras não ditas. Mas havia sido real. Ana, sua filha, havia vindo de ônibus da capital. Havia batido na porta daquele quarto úmido onde Valdecir morava. E quando ele abriu a porta, ela não conseguiu falar imediatamente. Apenas observou. Observou o pai que havia conhecido quando era criança. Aquele homem honesto, trabalhador, de mãos calejadas, e viu que aquele homem havia retornado. Papai. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. E Valdecir a abraçou. A abraçou com a força de 5 anos de ausência. A abraçou com a força de um arrependimento que havia rasgado sua alma. A abraçou pedindo perdão sem palavras,
Apenas com aquele abraço que durou minutos e que dizia tudo aquilo que sua voz não conseguiria pronunciar. Eles conversaram naquele dia. Conversaram por horas. Ana contou sobre sua vida na capital. Contou sobre o trabalho como enfermeira. Contou sobre as noites em que havia pensado em desistir da profissão porque via tanto sofrimento que parecia impossível continuar. E Valdecir contou sobre sua transformação. Contou sobre a Virgem Maria. Contou sobre as visões. Contou sobre como havia perdido tudo e como, perdendo tudo, havia finalmente encontrado aquilo que importava. Você acredita em mim? Perguntou Valdecir no final da conversa, com os olhos cheios de medo de que a resposta fosse não. Ana permaneceu em silêncio. E então respondeu: eu vejo você. Vejo como você mudou. E isso é suficiente para começar. Começar. Aquela palavra havia sido o início de uma reconstrução lenta. Visitas mensais. Depois quinzenais. Depois semanais. E finalmente, no 5º ano após a aparição, Ana havia anunciado algo que havia transformado Valdecir completamente. Papai, vou ter um filho. Você vai ser avô. Valdecir havia chorado naquele dia. Chorado de uma alegria que não conseguia conter. Porque compreendeu que a graça não era apenas sobre perdão. Era sobre reconstrução. Era sobre segundas chances. Era sobre a possibilidade de que aquilo que havia sido quebrado pudesse ser remendado, não perfeitamente, não sem cicatrizes, mas de forma real. Naquele 5º ano, numa tarde de domingo, Dona Amélia havia ido visitar Valdecir em seu pequeno apartamento. Ele havia conseguido sair daquele quarto úmido e alugar um apartamento pequeno, mas limpo, com suas economias honestas. Dona Amélia havia levado seus netos, agora adolescentes. Eles sentaram juntos. Tomaram café. E naquele silêncio confortável de pessoas que haviam atravessado tempestades juntas, Dona Amélia disse algo que havia guardado por anos. Valdecir, eu nunca te disse isso. Mas naquela noite que você apareceu na minha casa, eu não acreditei em você imediatamente. Achei que era mentira. Achei que era truque. Mas rezei pedindo um sinal. E o sinal veio. Que sinal? Perguntou Valdecir. No dia seguinte, quando acordei, havia um perfume de rosas na minha casa. Rosas que não existiam. E entendi. Entendi que aquilo que você me contou era verdade. Que a Mãe Maria havia estado ali. E que eu devia te perdoar completamente. Valdecir permaneceu em silêncio, emocionado. E naquele momento compreendeu que o milagre não havia sido apenas a aparição da Virgem Maria. O milagre havia sido a graça de poder recomeçar. A graça de poder servir. A graça de poder amar aquele que lhe havia perdoado. A fé e o amor haviam corrigido o impossível. Haviam transformado um ladrão de cegos em guardião dos necessitados. 7 anos após aquela madrugada que havia mudado tudo, Valdecir estava trabalhando como sempre no portão do hospital. Era uma manhã de segunda-feira. O sol entrava forte pelas janelas, iluminando os corredores brancos. Pacientes entravam e saíam. Famílias carregavam seus medos e suas esperanças nos rostos cansados. Valdecir estava ajudando um senhor idoso a entrar quando viu algo que o fez parar. Uma mulher entrava pela porta principal. Era sua filha, Ana. E ao lado dela, segurando sua mão com aqueles dedinhos pequenos, estava uma criança de 2 anos. Seu neto, Gabriel. Valdecir permaneceu imóvel por um instante, observando aquela cena. Sua filha, seu neto. Ali, no hospital onde ele trabalhava, no lugar onde ele servia, no espaço onde ele havia reconstruído sua dignidade centavo a centavo, ato a ato. Ana sorriu ao vê-lo. Oi, pai. Viemos te visitar no trabalho. Gabriel, aquele menino pequeno, com cabelo escuro e olhos curiosos, olhou para Valdecir e estendeu os bracinhos. Vovô. Valdecir pegou o menino no colo. E naquele abraço, sentiu algo que não conseguia descrever. Era amor. Era gratidão. Era a compreensão profunda de que aquele momento, aquela criança, aquele abraço, era o milagre verdadeiro. Não a aparição. Não as visões. Mas a restauração. A possibilidade de que uma vida que havia sido desperdiçada pudesse ser remendada. Gabriel, disse Valdecir suavemente, você sabe o que o vovô faz aqui? O menino balançou a cabeça, curioso. Ajudo pessoas. Pessoas que precisam de ajuda. Porque um dia, alguém me ajudou quando eu mais precisava. E agora passo isso para frente. Gabriel não compreendeu completamente. Como poderia, com apenas 2 anos? Mas sentiu.
Sentiu no tom de voz. Sentiu no abraço apertado. Sentiu naquela presença que era simultaneamente forte e terna. Ana observava aquela cena com lágrimas nos olhos. Porque ela também compreendeu. Compreendeu que o pai que havia perdido havia retornado. Não perfeitamente. Não sem cicatrizes. Mas de forma real, verdadeira, tangível. Naquela tarde, quando o turno de Valdecir terminou, ele caminhou pelas ruas de Araçatuba com sua filha e seu neto. Passaram pela antiga mercearia, agora mercearia de Dona Amélia. Entraram. Dona Amélia estava atrás do balcão, conversando com clientes. Quando viu Valdecir, sorriu. Olha quem apareceu. E trouxe visita. Gabriel ficou fascinado pelas prateleiras. Ana conversava com Dona Amélia sobre a vida na capital. E Valdecir permaneceu ali, observando aquela cena que anos atrás havia sido impossível imaginar, e sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Aquela paz que vem quando você finalmente compreende que fez o suficiente, que se arrependeu verdadeiramente, que mudou de forma concreta, que serviu de forma real. À noite, quando Valdecir retornou ao seu apartamento pequeno, sentou-se na cama e olhou ao redor. As paredes eram simples. Os móveis eram poucos. Mas havia fotos agora. Fotos de sua filha, fotos de seu neto, fotos de Dona Amélia e seus netos no dia da formatura do menino. E havia algo mais. Na parede, pendurado com cuidado, havia um pequeno quadro da Virgem Maria. Não era caro. Não era sofisticado. Era apenas uma imagem simples, comprada em uma loja de artigos religiosos. Mas para Valdecir, era sagrado. Porque aquela imagem lembrava daquela madrugada. Daquela luz azul. Daqueles olhos que haviam visto tudo e ainda assim haviam oferecido misericórdia. Daquela voz que havia dito seu nome com amor firme, não com condenação. Valdecir ajoelhou-se diante daquela imagem. E rezou. Não rezou pedindo nada. Apenas agradeceu. Agradeceu pela oportunidade. Agradeceu pelo perdão de Dona Amélia. Agradeceu pela volta de sua filha. Agradeceu pelo neto que havia ganhado. Agradeceu por cada dia em que podia servir, em que podia ajudar, em que podia ser útil. E naquele silêncio de gratidão, Valdecir sentiu algo. Uma brisa. Leve. Suave. Que não vinha de janela alguma, porque as janelas estavam fechadas. Um perfume de rosas. Delicado. Impossível de ignorar. Abriu os olhos. Por apenas um instante, tão breve que quase pensou que havia imaginado, viu uma luz azul atravessando a parede. Viu a silhueta de uma mulher em manto. Viu aquele sorriso. Aquele sorriso que era aprovação, que era bênção, que era reconhecimento de que o caminho de volta havia sido árduo, mas verdadeiro. E então desapareceu. Valdecir permaneceu ali, ajoelhado, com as lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de conclusão. Eram lágrimas de quem finalmente compreendeu a verdade final. O milagre não havia sido a aparição da Virgem Maria. O milagre havia sido a graça de poder recomeçar, de poder servir, de poder amar aquele que lhe havia perdoado, de poder reconstruir, tijolo a tijolo, uma vida que havia sido destruída pela ganância. A fé e o amor haviam corrigido o impossível. E se aquela história tocou seu coração hoje, talvez seja o momento de perguntar: existe algo em sua vida que precisa ser consertado? Existe alguém a quem você precisa pedir perdão? Existe uma mudança que você tem adiado, esperando o momento perfeito? Porque o momento perfeito não existe. Existe apenas agora. Existe apenas a escolha de começar hoje. Nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero. Essa é a verdade que Valdecir aprendeu. Não em uma sala de aula. Não em um livro. Mas na carne viva de uma vida reconstruída, dia após dia, sem pressa, sem atalhos. A história de Valdecir poderia ter terminado diferente. Poderia ter sido a história de um homem que morreu rico e sozinho, carregando o peso infinito de 30 mil reais roubados. Mas não foi assim. Porque em algum momento, naquela noite em que Dona Amélia rezou, alguém acreditou que até mesmo uma alma endurecida poderia ser tocada. Alguém acreditou que até mesmo um ladrão de cegos poderia se tornar guardião dos necessitados. Aquele alguém era uma mãe que rezava. E aquela oração mudou tudo. Se essa história tocou seu coração, se algo dentro de você se moveu enquanto ouvia sobre Valdecir, sobre Dona Amélia, sobre aquela luz azul na madrugada, então talvez seja o momento de escrever nos comentários: Amém. Porque às vezes,
Um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava que precisava. Se você conhece alguém que precisa acreditar novamente na possibilidade de recomeço, compartilhe essa mensagem. Porque fé não é coisa que se guarda apenas para si. Fé é coisa que cresce quando é passada adiante. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias como essa. Histórias de pessoas que caíram e se levantaram. Histórias de pessoas que foram salvas não por magia, mas por amor. Histórias de pessoas que compreenderam que nenhuma escuridão é tão profunda quanto a luz de uma oração sincera. Deixe seu like. Porque cada gesto de apoio é como cada real que Valdecir devolveu. Pequeno, mas real. Pequeno, mas que muda vidas. E lembre-se, se Valdecir pode recomeçar, você também pode. Nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero, quando a disposição de servir, quando a fé de que a graça existe nos alcança. Às vezes numa madrugada, às vezes num encontro inesperado, às vezes numa voz que sussurra nosso nome e nos oferece aquilo que mais precisávamos, a oportunidade de voltar para casa. Que a paz de Valdecir seja também a sua paz.